Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Mais uma noite em que somos privilegiados de termos chegado à Casa Espírita para absorvermos lições que fundamentalmente se direcionem à nossa essência de espíritos imortais. Assimilando-as, envidando os esforços, nos envolvendo com as mesmas, a gente procura trazer assuntos que nos proporcionem fazer escolhas mais favoráveis. E nesta noite não será diferente. Costumamos sempre dizer, que os benfeitores nos inspiram, que a vida será sempre as nossas escolhas e as suas consequências. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, aproveitar o tempo. Aliás, o assunto desta noite vai se tratar do aproveitamento fundamental do próprio tempo, Vamos fazer a nossa prece, em seguida uma pequena leitura que trata no contexto do que estamos sendo trazido nesta noite, do expositor está nos propondo, e vamos apresentar o nosso querido expositor. Vamos orar. Pai da vida, pleno de amor e de compaixão por todos nós, vossos filhos, que gradativamente despertam para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais, reverenciam este amor infinito, essa tolerância, esta justiça plena que direciona a questionamentos para que todos nós, nos envolvendo sobremaneira com suas lições profundas, possamos envidar todos os esforços possíveis, agora que temos consciência plena da própria existência e de suas razões, para que, obviamente, trazendo à tona a nossa sombra densa, possamos, através do trabalho no bem, denodado, corajoso, da nossa postura, da nossa conduta, iluminá-la, para que dessa maneira, equacionando essas questões, tenhamos a possibilidade de, nesta existência, como ela é divisora de águas, acelerar o nosso processo de redenção. Mais uma vez, genuflexos em espírito, estamos solicitando, através da vossa infinita bondade, que o nosso facilitador também possa ser inspirado, para que a mensagem que traga para nós desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e torne-se um hábito saudável na nossa vivência. Desde então, Senhor, permita-nos que possamos dar início às nossas tarefas da noite. Que assim seja, Senhor. Ademir Francisco Weber é um companheiro querido nosso há décadas, trabalhador denodado do nosso movimento, profícuo, um lutador. E Ademir, tempos em tempo, na medida que ajustamos a sua escala, vem de Toledo, ele é vinculado ao Grupo Espírita Fraternidade, grupo ao qual temos um carinho imenso, iremos lá quarta-feira, inclusive, devolver essa visita. Está nos trazendo para a nossa alegria o talismã divino. Ademir vai enfocar essa temática do tempo, que é muito importante. Nós separamos aqui de Nosso Lar, que é uma obra que realmente cada vez que mergulhamos lá aprendemos um pouco. Um pequeno trecho do capítulo 15, que trata da visita materna, a conversa da mãe de André Luiz com o próprio, Veja que coisa interessante. Esse capítulo 15 demonstra a perenidade dos laços de amor materno e sua sublimação a favor dos planos do Senhor da vida. André Luiz reflete sobre as observações de Clarencio a respeito da reencarnação e conclui que ele não soube mesmo valorizar sua existência como médico. Aquele que ainda não mergulhou na obra, por favor, o faça, é muito importante. Sente saudades do lar terreno, mas não se anima em pedir concessões para uma visita sem o devido merecimento. Aliás, essa cena está no filme e é muito bonita. Resignado, se recolhe para dentro de si, chamado pela própria consciência. Lísias anuncia a visita materna e ela entra sorridente.
e mãe e filho se abraçam demoradamente, entre palavras de carinho e lágrimas, até que ela se contém e diz. O espírito em nível superior, se contém. Vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. A veneranda senhora se apresenta tal como ele a conhecia na vida material, de vestido e de meias de lã, matilha azul, cabelos com fios brancos, de rugas e com um olhar doce e calmo. O filho, ao sentir o afago e a segurança que a genitora lhe oferece, desaba em lamentações dolorosas, esquecendo os conselhos experientes de Lísias e de Clarencio, acreditando como antes que as mães devem sempre ouvir as lamentações dos filhos e oferecer-lhes consolo e soluções. Carinhosamente sua mãe lembra que ele já ouviu sobre os prejuízos que as queixas íntimas causam e pede para agradecer a bênção da reaproximação, dizendo-lhe que nem sempre soube orientá-lo como devia, mas que as lágrimas dele não devem fazê-la regressar à paisagem dos sentimentos humanos, fazendo-a sentir como antes, desejando tudo para ele como se fosse a melhor criatura do universo. Que tal atitude não se coaduna com as novas lições da vida que aprendera, e que é indispensável, antes de tudo, atender ao Criador. Agora o que nos interessa. Exorta-o a que aproveite o tempo sem lamentações, trabalhe incessantemente, modifique a atitude mental, porque ela não pode e nem deve retroceder nas suas experiências. André se ergue respeitoso, após ouvir as sábias palavras de sua mãe, e planta-lhe um beijo na fronte, vendo-a mais bela e mais amorosa que nunca. Imaginemos, meus irmãos, se lá, na colônia que estiver vinculado, a gente não pode perder tempo, imaginemos aqui. E é destas coisas que o nosso querido Ademir, como sempre, claro, objetivo, vai traçar para nós essas informações tão interessantes. Vamos ouvi-lo uma vez mais. Meus irmãos, muita paz. Estamos recorrendo a Jesus, buscando com Ele a serenidade e o amparo que todos necessitamos. Talismã divino, o tema que nós optamos para falar nesta noite. E, naturalmente, são considerações, algumas reflexões que nós nos propomos a realizar, pois que todos nós, na Casa Espírita, somos aprendizes. Todos, um já aprendeu um pouco mais, refletiu mais sobre um tema, o outro, mas todos nós somos companheiros, irmãos. Não existe na Casa Espírita, e esta é a beleza da doutrina espírita, uma pessoa melhor que outra, um mestre, Vanim? Somos todos irmãos, aprendendo, e desta forma nós nos sentimos bem à vontade para refletir acerca de alguns temas, acerca que devem nos ajudar a preparar-nos para esse início de 2017, uma vez que hoje é a primeira quinta-feira deste ano, estamos iniciando um novo período de nossas vidas. E sempre que nós, as empresas têm o hábito de fazer uma avaliação, fazer um balanço, para ver se deu lucro, deu prejuízo, como é que foi as coisas, fazer uma avaliação. Na nossa vida não deve ser diferente. Também nós precisamos fazer uma avaliação. Se nós quisermos uma vida diferente, um 2017 diferente, nós teremos que fazer coisas diferentes, pois que a vida obedece à lei de ação e reação. Plantamos, colhemos, e sempre a colheita é correspondente ao plantio. Logo, nós espíritas somos conscientes e temos, talvez sejamos os únicos na Terra que temos a consciência de que poderemos ser tão felizes quanto quisermos e decidir e escolher, entendendo que a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Aliás, qual é o pai que não gostaria, que não deseja que o seu filho seja feliz? Mas, já por experiência própria, no meu caso, só nessa encarnação, mais de meio século, já deduzimos que não basta Deus desejar ou querer que a gente seja feliz, pois Ele o quer. Ele espera que nós sejamos. E por esta razão mandou alguém vir à Terra
mostrar um caminho que nos leva à felicidade, o caminho mais curto. Todos nós sabemos quem é esse ser especial, que é Jesus, que veio à Terra a fim de que nós pudéssemos colher rapidamente esses frutos. Mas, via de regra, nós esperamos que a coisa aconteça de forma mágica. E até cumprimentamos, desejamos à pessoa que a pessoa seja muito feliz, muito dinheiro no bolso, como se a pessoa fosse levar esse dinheiro para o mundo espiritual, né? E aí nós vamos nos dando conta, quando refletimos acerca do amor de Deus para com todos nós, que a justiça divina é tamanha que Ele não coloca um ser, um único ser na Terra, que seja menos favorecido que outro, a fim de que ele seja plenamente feliz. Todos nós que estamos na Terra, não importa a nossa condição social, sejamos ricos, pobres, desta ou daquela raça, desta ou daquela religião, tenhamos ou não religião, acreditemos ou não em Deus, nada disso é importante para o resultado final. Uma vez que o Cristo, na Terra, quando asseverou que a cada um seria dado segundo suas obras, não disse que nós iríamos ser felizes por sermos espíritas ou por sermos desta ou daquela religião. Ninguém vai pedir para nós, ao aportarmos no mundo espiritual, de que forma nós pensávamos, de que forma nós acreditávamos, ou se não acreditávamos em Deus. E sim, ser-nos-á perguntado, o que fizeste com o tempo que ele foi facultado? E nós, na Terra, sempre achamos que a coisa não é com a gente, que o problema são os outros que devem resolver. E desta forma nós reclamamos de tudo, do governo, dos outros, e sempre nos colocamos na condição de termos razão. O grande problema para a mudança, para fazer a coisa diferente, é nós olharmos para dentro, ver se de repente não há algo que nós precisamos fazer. Há uma história que nós não conseguimos encontrar o autor desta narrativa, mas uma beleza ímpar, que é interessante nesse início de ano para nós refletirmos. É uma história de 4 personagens, mas 4 personagens diferentes. Por isso nós trouxemos a transparência, a fim de que nós pudéssemos tirar alguma informação disso. O primeiro personagem se chama Todo Mundo. O segundo personagem chama-se Alguém. O terceiro personagem chama-se Qualquer Um. E o quarto personagem chama-se Ninguém. Vejamos. Havia um trabalho importante a ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Nesse trocadilho dessa lição, é para nós poder entender que a parte que nos cabe fazer, nós estamos deixando para outro fazer. E há algo de mudança que deverá mudar de forma extraordinária o planeta. E isso só poderá acontecer com a nossa contribuição. A primeira parte, é claro, é a nossa transformação moral. Sermos pessoas melhores. E quem ganha em sermos melhores, seremos apenas nós. Os outros, ninguém vai se beneficiar se eu me tornar uma pessoa melhor. Só eu tenho a ganhar com isso. Então devemos ser a parte interessada. E depois fazer a nossa parte na Terra, na contribuição social, que é a maior de todas para uma mudança, para ter um futuro feliz, que é educar os nossos filhos. Cuidar daqueles a quem Deus colocou aos nossos cuidados, não como se fossem nossos filhos, não, como se fossem filhos de Deus aos nossos cuidados. Porque se é nosso, é meu, faço o que eu quero. Há aqueles que até decidem abandonar, não cuidar. Afinal de contas, é meu. Não, é de Deus. E também a eles, a nós ser-nos perguntado, o que fizeste dos filhos, colocado à vossa guarda. Então, quando nós cuidamos de algo, de alguma coisa que não nos pertence, e teremos que prestar conta, é muito mais grave, muito mais sério do que de uma coisa minha.
Então, se alguém me emprestar um carro, um objeto, para que eu utilize temporariamente, eu vou me preocupar muito com aquilo, porque aquilo não é meu, é de fulano. Então, os filhos cuidados colocados em nossa guarda, quando eles, orientados, no caso nosso, sobre as luzes da doutrina espírita, a doutrina espírita não vai nos tornar pessoas melhores, mas vai fazer com que a gente se transforme. Porque o conhecimento, por si só, não torna ninguém melhor. Chegar no mundo espiritual, lá na Terra eu era espírita, então pode... Nada disso. O que é que você fez das informações que você adquiriu? Isso vai ser perguntado para a gente. E aí a gente fica em desvantagem. Francamente, fica em desvantagem porque nós sabemos o que deve ser feito. Então a gente não pode justificar, dizer, mas eu não sabia que era assim. Sabíamos. Então, buscamos nós na Terra, muitas vezes, a fuga através das superstições, através das fantasias. E aí nós vamos encontrar as pessoas que na virada do ano se precavem, vamos usar roupa branca porque vai dar sorte. E a gente fica imaginando qual é a sorte, né? Aonde que Jesus falou que dependeria de sorte nós sermos felizes ou infelizes? Ou será que Jesus esqueceu de dizer isso? Se Jesus não falou que a sorte traria-nos algum benefício, então é fantasia, é coisa da nossa cabeça. Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, ninguém falou que a sorte nos beneficiaria de uma forma ou de outra. Então, quando a gente deseja isso ao outro, nós, até por cortesia, até por tradição, mas entendamos que a nossa sorte não tem tanta força assim de mudar a nossa vida, o nosso futuro. Então nós vamos encontrar pessoas que buscam nos astros, horóscopos, os vários recursos, a influência dos astros, da lua, tudo, é claro que tudo influencia sobre nossas vidas, óbvio. O calor influencia no meu estado de humor, na minha disposição, o frio, tudo assim, claro que as energias influenciam sobre a gente, mas não nos arrastam. Se nós fôssemos um pé de mandioca, certamente a influência dos astros, das energias, da lua, influenciaria sim na sua colheita, na produção, vai produzir melhor infusão. Mas nós já não somos mais um pé de mandioca. Nós já passamos dessa fase, já estamos lá na frente. Logo, é necessário raciocinar. Regermos-nos agora pelo uso da razão, entendendo que aquilo que eu faço que vai determinar o meu amanhã, a minha felicidade ou infelicidade. Mas se Deus quiser, eu vou ser feliz. Podemos conceber a possibilidade de Deus não querer que a gente seja feliz? Quer sim, né? Então, o título dessa palestra que nós resolvemos colocar, nós, quando elaboramos, imaginamos a palestra, pensamos, que título, como é que nós poderíamos chamar? E porque havíamos lido recentemente uma história narrada pelo espírito Neio Lúcio, intitulada O Talismã Divino, e achamos que seria de fato muito boa, do livro Jesus no Lar. Estavam Isabel e vários outros apóstolos, e alguns apóstolos como João, Tiago, sentados em torno do Cristo, hábito que eles tinham diariamente no final da tarde. Aliás, Jesus é o pioneiro no culto do Evangelho no lar. Recomendação que os Espíritos dão a todos nós que queremos ter hábitos e família saudável espiritualmente. Em dado momento, Isabel pergunta a Jesus, de forma direta: Senhor, terás contigo algum talismã, de cuja virtude possamos desfrutar? Algum poder mágico que nos possa favorecer? E Jesus pensou e olhou para a matrona de olhos penetrantes e falou de forma risonha: realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de quase todos os dons que o Pai oferece nos seus tesouros de amor. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre as portas às revelações da arte, da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com a fonte divina da vida.
convida a bênção da meditação das coisas sagradas, reata relações de companheiros em discordância, descerra a passagem de luz aos espíritos que demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras da alegria, reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica a vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase na pergunta. E após sorrir complacente, continuou: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando Isabel, a esposa de Zebedeu, inquiriu espantada: mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, ele arrematou: o tempo é o talismã que todos devemos aproveitar. É justamente o tempo que nós temos na Terra, que vamos ver pessoas agindo como loucas, querendo matar o tempo, outro buscando passatempo, perdendo tempos, descuidados, e nós vamos ver muita atitude irresponsável com relação ao tempo. Mas é justamente no momento de agora que inicia a nossa felicidade na manhã ou a desgraça, sempre com a colaboração do momento. E só existe um momento em que nós podemos ter certeza da nossa ação, é no agora. Ah, mas amanhã eu faço. Quem garante que nós vamos ter essa oportunidade de viver até amanhã? O ontem já passou. Então nós só podemos contar com o momento presente, o agora. Então esse nível de consciência nós precisamos ter, porque é da forma que nós agirmos que nós vamos determinar o futuro, não apenas nosso, mas de todos aqueles que dependem de nossas ações. E Deus, no seu amor infinito, numa demonstração de justiça nas suas sábias leis, estabeleceu, como nos ensina Jesus, que a cada um, repetimos, será dado segundo suas obras. Significa dizer, não é o fato de eu ser rico ou pobre, saudável ou doente, que vai me colocar, ao chegar no mundo espiritual, numa condição de felicidade ou infelicidade. Não é o fato de eu ter nascido num país de primeiro mundo ou de terceiro mundo, de eu ser um profissional de alto nível ou um servidor braçal. Não. É a forma como eu aplicar o tempo que eu estou vivendo. E aí nós encontramos a justiça de Deus, pois se nos há perguntado sim, e de forma proposital repetimos novamente: o que fizeste do tempo que lhe foi facultado? Essa pergunta não será feita. Ninguém vai perguntar: era espírita? Você conhecia, você não conhecia, você era analfabeto? Não. O que é que você fez? Não se compra virtudes com a riqueza. E a nenhum pobre está impossibilitado de adquirir valores do Espírito. E isso faz com que a gente veja a beleza da justiça e do amor de Deus a todos nós, a grande família de Deus que somos. Aqui nós encontramos uma pergunta, aliás, uma lição que João coloca no seu Evangelho, capítulo 12, versículo 35. Andai enquanto tendes luz. A lição é de Jesus, João aqui registra. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o seguinte comentário: chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o Espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada,
ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. Então nós sempre buscamos e aproveitamos o pensamento daqueles que nos precederam. Já notaram que quando a gente chega na Terra, já tem as lições, já tem todas as informações, porque alguém lutou, alguém trabalhou para que isso acontecesse. E aí vem Jesus e recomenda para que andemos enquanto temos luz. Porque ainda, lamentavelmente, nós não somos, nós temos luz. Então o meu caminho é iluminado, mas não por luz própria. Vocês observam, nós pegar os livros, o Vanim, quando quer trazer alguma iluminação ao seu cérebro e aos demais, busca nos livros. Então nós temos acesso, temos condições. Não são luz própria ainda, porque quando é luz própria, eu vou iluminar meu caminho com minha própria inteligência, minha própria lucidez. É bem verdade que nós somos luz, somos filhos da luz. Como diz o Cristo, brilhe a vossa luz. Mas houve dificuldade, para fazer brilhar, uma chaminha ainda meio apagada. Mas nós já somos, por sermos filhos de Deus, carregamos em nós, em estado ainda de sono, a grandeza de Deus que dorme no nosso interior, mas já está em nós. A questão agora é, de forma consciente, nos movimentar. Então Jesus recomenda: ande, se movimente, faça, realize, produza enquanto você pode. Nosso irmão há pouco mencionou o livro Nosso Lar, que vem narrada aí a história do espírito André Luiz, que é um pseudônimo naturalmente, em que ele vai narrar a sua própria história, como se deu a sua desencarnação, que na Terra ele era uma das pessoas talvez mais invejada na sua cidade, no seu estado, Rio de Janeiro, pela posição de médico de destaque, muito bem colocada a situação financeira. E no entanto, de um momento para o outro, ele descobriu que não podia andar e que não tinha mais luz, pois que ele acorda numa região que ele denomina umbral, onde não tinha luz em nenhum sentido, nem a luz do sol que nos clareia, e nem a luz dos raciocínios para poder se orientar para onde é que eu vou correr, para onde é que eu vou buscar ajuda. Não tinha. Ele tinha que sorver água lodosa para diminuir-lhe a sede, ouvir os gritos, as reclamações, as pessoas debochando dele, suicida, e ele ali sem saber o que fazer. 10 anos, quase 10 anos demorou para ele se dar conta de trabalhar o seu mundo interior e buscar iluminar-se. Brilhe a vossa luz. E aí ele lembrou da oração que fez com que ele iluminasse-se um pouquinho, possibilitou desta forma o resgate. Nós ainda não estamos no umbral, Vanim? Vamos ver amanhã, Porque o sujeito lá, André Luiz, que é um pseudônimo, foi dormir e acordou numa condição lamentável. Claro, ele estava em um problema de saúde, que não vem ao caso aqui mencionar, mas veja que a recomendação de Jesus, enquanto a gente pode, enquanto nós podemos agir, enquanto nós podemos nos movimentar, não vamos tentar matar o tempo, porque nós estaremos matando as próprias possibilidades de sermos felizes. Então o tempo ele é eterno, como é o próprio Deus. O tempo passou. Não, o tempo não passa. É o nosso corpo, as oportunidades que vai passando. Porque hoje, nesse momento, nós estamos aqui, nessa casa espírita. Amanhã, de chofre, poderemos ter notícia que, em função de um compromisso profissional ou de uma outra imposição qualquer, nós temos que mudar para outra cidade, outro país, onde não existe espiritismo. E nós não aproveitamos o momento para nos iluminar. Muitos de nós estamos reencarnados no Brasil, mas não somos do Brasil. Eu mesmo, até onde eu sei, é a primeira existência minha nesse país. Mas muitos de nós estamos aqui aprendendo, fazendo um estágio, para desencarnar e voltar para o povo da nossa origem, de onde nós somos. Acho que a maioria aqui é da Etiópia. E lá vão reencarnar, e lá é que vão ter que reeducar, levar a experiência adquirida aqui agora. Estamos brincando, gente, Mas
Qual é a dificuldade e a impossibilidade disso ser uma realidade? É possível, sim. Então, nós somos cidadãos, as ovelhas de Jesus, do planeta, e é perfeitamente natural que, como aqui na Terra, nós periodicamente saímos de um país, vamos fazer um curso em outro país e voltamos com a bagagem lá encontrada, que lá fomos buscar, também nas reencarnações. Saímos de um vínculo familiar, do núcleo familiar, para juntar-nos a outro a fim de adquirir experiência diferente, mais tarde voltar. Se ao voltar, se nós não nos preparamos adequadamente, estaremos naturalmente de mãos vazias. João capítulo 3, versículo 5. Em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O nascer da água, nós não vamos nos aprofundar nessa questão, que temos que falar mais da questão da reencarnação. Outro dia o Vanim fala para você, né, Vanim? A questão da reencarnação. O nascer da água é a reencarnação, né? Quando a gente vê as notícias da NASA, do povo que está fazendo as observações em outros planetas, e encontraram água em planeta X, então tem vida. Né? Veja a associação da água com a vida. E então, de fato, acredita-se que a vida tenha vindo da água. E então, o renascer da água é o processo, o fenômeno embriogenético. Uma gotícula gelatinosa da água colocada no útero, o processo da fecundação, aquela gotícula imperceptível que vai se desenvolver agora no líquido amniótico, na água, e logo mais se torna com as cartilagens enrijecendo-se, né? Que nascemos. Então, o renascer da água. Mas essa é a parte do diálogo que Jesus tem com Nicodemos, quando Nicodemos questiona Jesus: como pode um homem entrar no reino de Deus, no reino dos céus? E Jesus vai dizer da necessidade de renascer da água e do Espírito, quer dizer, reencarnar. Mas não apenas reencarnar, não apenas renascer da água, mas do Espírito. Então, esse detalhe. Não basta nós estarmos na Terra, eu reencarnei. Né? Parece aquelas pessoas, né, que casam, né, Vani? Que o sujeito luta para arrumar um casamento, e quando arruma um casamento, casei. Aí ele se joga no sofá, né? E não contribui com nada mais, né? Porque tem a empregada lá que vai fazer as coisas, né? Eu, particularmente, contribuo bastante. Já disse aqui outra vez, né? Que não aguento ver a mulher fazer o serviço sozinho. Às vezes estou lá sentado no sofá, ela está varrendo, e eu não suporto ficar vendo ela trabalhar sozinha. Eu levanto os pés para ela varrer embaixo. Então, você vê que eu sou participativo, eu sou daquelas pessoas que dou a minha contribuição. É mínima, mas já é alguma coisa, né, Vaninho? Dizer que isso é pouco. Mas brincadeiras à parte, às vezes nós nos comportamos dessa forma. Reencarnei, e agora fica ali, sem se preocupar, achando que o fato de estar na Terra, as coisas vão se modificar naturalmente. E aí nós esperamos que o político X, o político Y, o prefeito, o presidente, tome as providências e modifique. E vai ser porque agora temos um novo presidente. Não, gente. É o mesmo da outra vez, não são pessoas comuns como nós. As mudanças, se nós não mudarmos a base, se nós não nos mudarmos, se nós não nos modificarmos, não teremos um ano melhor. Porque eu, particularmente, já vi a promessa de anos novos, já mais de 50 vezes nessa existência, quase 60. E porque a gente não se modificou, os anos novos são sempre velhos. E a gente sempre espera que o outro se torne diferente. E sempre a mesma conversa. Logo, é necessário que esse renascimento do Espírito, quer dizer, nós nos tornar pessoas diferentes. Particularmente se eu encontrar alguém com quem eu convivia 10 anos atrás e dizer assim: Ademir, você não mudou nada. Isso vai ser uma ofensa, porque vai ser o atestado que eu estou estacionado. Eu tenho que ser uma pessoa diferente dia a dia. É este o renascimento do Espírito a que Jesus propõe. E isso nós só podemos fazer através de uma atitude, de uma decisão. Não podemos esperar que as forças, os astros influenciem para que eu me torne um ser melhor. Não, porque os astros não pensam. São energia, é claro, mas quem decide sou eu. Então, esta parte só eu posso fazer. Então, o mundo, o ano, só nós podemos tornar melhor, tornando-nos pessoas melhores. E aqui nós temos Paulo, quando escreve aos Romanos, vai dizer: aquele que faz caso do dia,
para o Senhor o faz. Aqui, o que faz caso, significa fazer pouco caso. Quer dizer, aquele que faz pouco caso, aquele que despreza, aquele que não dá importância ao momento, ao dia, e é só o momento que nós podemos viver. Eu não tenho como viver o amanhã, eu só posso viver o hoje. Então o tempo é essa oportunidade que nós podemos hoje utilizar, e não temos como guardar um pouco desse tempo para gastar amanhã. Eu quero economizar 1 hora hoje para gastar essa hora amanhã. Não, eu sou obrigado, é como se fosse uma conta bancária, em que nos é depositado esse tempo na nossa conta, e obrigatoriamente vamos ter que viver. E a forma como eu viver vai determinar o meu bem ou o meu mal-estar na sequência. Percebe que parece que nós entramos assim naquele... Me vem à mente agora, pode ser até uma besteira, mas aqueles animais que entram num canal que eles são empurrados e não tem mais como sair, só pode ir para frente, né? Não tem como nós voltar para trás, retrogradar. Não há como. Nós estamos numa condição que não tem para onde correr. No momento em que fomos criados, não tem mais como. E a sorte está lançada, e depende tão somente de nós, o nosso bem-estar ou mal-estar. No livro Consolador, o Espírito Emmanuel vai nos dizer: a sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe, no que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferida. Então, quando nós temos uma condição melhor e condição pior, são oportunidades que nós estamos tendo. Mas isso não vai nos tornar pessoas melhores, a não ser que eu próprio me melhorar. Temos aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, intitulada Carta de Ano Novo. E tem umas lições, umas recomendações de extrema importância que o Espírito benfeitor vai nos trazer. Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Então são oportunidades. A gente fica imaginando, fim do ano, acabou o ano, e se fosse a encarnação? E se fosse esse o momento do fim da nossa existência na Terra? Como seria? Em que condições nós estaríamos? O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Deve provocar, sim, uma reflexão, é como uma nova oportunidade. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes coragem de cumprir. A gente sempre faz as promessas de renovação, de mudança, né? Mas quando nós nos darmos conta de que ninguém vai ganhar com essa mudança, apenas nós, os outros não poderão se beneficiar com meus valores espirituais, porque são intransferíveis, são nossos, né? Aí nós vamos ter, quem sabe, mais interesse e dedicação. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Recomendações dos Espíritos, né? Inimigo, quando eu era criança, eu lembrava hoje que sempre tinha as pessoas que diziam, os mais valentões, né? Que não se deve levar desaforo para casa, né? E não se deve mesmo, né? Mas para que eu vou pegar aquilo para mim se eu não vou levar para lugar nenhum, né? Então eu já nem pego, né? O sujeito me ofende, como ele não tem poder de me modificar, só eu tenho o poder de fazer isso, não dou importância e a gente segue a vida, né? Então, na verdade, ninguém faz o mal aos outros, é a gente que faz mal para nós. Assim como ninguém faz o bem para a gente, em essência, só nós podemos fazer. Ninguém vai poder me tornar mais inteligente, a não ser que eu me dedique ao estudo. Ninguém vai poder me dar valores essenciais, a não ser que eu busque eles. E assim com relação ao mal também. O sujeito pode me agredir, pode me ofender, mas eu vou decidir se eu vou carregar aquilo comigo ou não. Então, a gente não leva desaforo para lugar nenhum, simplesmente deixa com o dono, que é o sujeito, né? Deixa com ele. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor
para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia, afirma-nos o Espírito Emmanuel. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno dos teus destinos. Refleti acerca desse tema. De fato, meus irmãos, há mais ignorância, porque o ser não é mau, ele é apenas ignorante. Quando você se dá conta do mal que ele está fazendo a si próprio, agredindo e ferindo, ele vai descobrir que um grande tolo, né? Foi um grande tolo. Então, se há mais ignorância que maldade, vamos combater a ignorância através da iluminação dos corações. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre, ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta ao teu coração. Quando nós observamos que Jesus jamais se desespera conosco, quer dizer que ele tem esperança. E essa esperança, segundo o que ele próprio afirmou na terra, é convertida numa certeza. Quando ele falou que nenhuma ovelha se perderia as que o Pai lhe confiou, é porque ele sabia que através de recursos que a vida coloca ao alcance de todos, nós não nos perderíamos. Então, a esperança, a certeza, Jesus tem de todos nós. Essa lição está no livro Vida e Caminho, do Espírito Emmanuel, de psicografia de Chico Xavier. Quando nós falamos da importância dessa mudança de postura, de darmos uma contribuição, muitas vezes nós não nos damos conta do benefício que nós fazemos e que os cuidados que nós temos que ter com os nossos filhos, primeiro conosco próprio. Nós não temos como educar, como amar, sem que a gente se ame. Porque para que eu me eduque, eu preciso me amar, a fim de que eu cumpra aquelas promessas que muitas vezes a gente faz, de abandonar determinados vícios, que a gente vai levando por tempos, e às vezes, através desses vícios, desses maus hábitos, que podem ser morais ou outros hábitos físicos, nós não temos como dar demonstração de amor, porque através de atos nós estamos ensinando os outros a fazer coisas erradas. Quando um filho vê o pai sorver alcoólicos e deliciar-se com aquilo, não tem como o filho, na sua inocência e infância primeira, não imaginar que aquilo deve ser uma delícia e sonhar com o dia que ele vai poder beber aquela substância. É um exemplo. Então nós estamos ensinando o nosso filho o quê? E assim vai os vários hábitos. Para que eu possa educar, eu vou ter que me educar primeiro. Eu vou ter que ser exemplo, se não tem como nós mudar. E todos nós na Terra temos em nossas mãos essas joias raras, que são esses filhos de Deus, colocados aos nossos cuidados, que apaixonamos-nos por eles. Mas que de um momento para o outro ele tem que retornar ao mundo dos espíritos. Voltar para lá, porque não é nosso. Quando nós sabemos que não é propriedade nossa, nós vamos cuidar mais. E a doutrina espírita vai nos ajudar a entender esse processo dessa separação, que é perfeitamente natural e compreensível. Trouxemos aqui um pequeno vídeo que foi elaborado, um filme que foi realizado por amadores. O filme é bem amador, bastante amador, mas que narra a história de um jovem, de uma criança. É um vídeo de 6 minutos. De uma criança que morreu atropelada, e a mãe, por não ter o privilégio que os espíritas têm, de saber, de entender
que ele vai continuar agora vivendo no mundo espiritual, numa condição muito melhor do que na Terra, portanto, numa condição muito mais feliz, sem estar sujeito a certas agressões, que as provações da Terra muitas vezes nos colocam em condições de risco, né? Ela foi tomada de um desespero tremendo. Até que chegou a doutrina espírita, ela brigou muito com Deus, e ela se deu conta dessa imortalidade. E foi convidada para falar na casa espírita justamente sobre a perda dos entes queridos, a morte dos pequeninos, né? Então, é muito interessante que nós vamos utilizar aqui, ver se nós vamos conseguir administrar, para nós poder compreender. Vejamos. Boa noite, meus queridos. Meu nome é Anita Miller. Eu estou muito feliz. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha história. Experiência que vivenciei, mas que transformou completamente a minha vida, mudando o rumo dessa história. A perda dos entes queridos. Quando a morte chega prematuramente e arranca de nossa presença aqueles que nós mais amamos, nós sentimos como se a nossa vida perdesse completamente a sua finalidade. Um vazio apossa-se de nosso peito. O tempo para numa angústia que parece não ter mais fim. E aí então não conseguimos mais enxergar o futuro, senão como algo sombrio, triste. Porque o nosso coração, destroçado, uma dor inigualável, se pergunta: como seguir adiante? Como prosseguir sem eles? Poderemos suportar? No entanto, através do esclarecimento, tudo muda. Porque o conhecimento que nós recebemos e que nos ensina sobre a vida e sobre a morte transforma a nossa vida. Porque nós começamos a entender que esses seres que nós amamos e que partem prematuramente através da morte, não deixam de existir. Porque a morte não existe. Eles continuam vivendo e seguindo o seu caminho, mas em outro plano da vida. Não mais ao nosso lado, no plano físico. Poderemos suportar? Entretanto... Mãe, não chores, mãe, estou aqui, perto de ti. Vim te agradecer pelos carinhos que recebi. Não fique triste, pai, pois estou bem lá onde moro, só reina o bem. Eu tenho amigos pra me ajudar, me proteger, me ensinar. Nós vamos nos ver neste lugar. Basta orar e esperar.
essa serenidade vão preencher o vazio da ausência temporária dos nossos entes queridos que já partiram. Porque a verdade é, enfim, meus queridos irmãos, que quem ama verdadeiramente liberta. Muito obrigada a todos. Faça orar e esperar. E esperar. Achamos oportuno trazer, nesse primeiro dia do ano, para que nós possamos, através da imagem, o que com palavras não conseguirmos passar essa mensagem, a informação da responsabilidade, ou de forma mais consistente, que nós temos com nossos pequeninos. Se nesse ano que nós esperamos ter muita sorte, muito sucesso, ganharmos muito dinheiro e falharmos com a responsabilidade maior, que é cuidar daqueles que Deus colocou em nossas mãos, não valeu a pena. Então, para que nós possamos nos dar conta de que há sim, vamos acelerar aqui, o Espírito, encerrando esse momento, uma mensagem de Maria Dolores, que ela vai dizer: ao homem que caíra em franco desalento, o tempo apareceu qual companheiro atento, e falou-lhe depois com carinho vulgar: amigo, não te des a tristeza vazia, o céu nos recomenda em cada novo dia servir e prosseguir, trabalhar. Isto é da lei da própria natureza. Quando a tormenta cai sobre a erva em defesa, qual gigante rugindo a pleno ar, a vida renascer do vale, a serra, determina em silêncio ao coração da terra. Servir e prosseguir, confiar. O rio ataca os muros da represa, esbraveja ante as forças de defesa, buscando a fuga por qualquer lugar. Vence depois, sem freio que o detenha, e a água proclama, quando se despenha, servir e prosseguir, trabalhar. Para a semente, vale por insulto o gesto que a retém num canto oculto, qual se for um veneno a desprezar. Mas atenta e recôndita, a recôndita energia germina procurando o sol que canta de alegria. Servir e prosseguir, confiar. Quem aceitou o céu como um favor divino, burilar-se a sofrer e guardar por destino o dom de se esquecer e auxiliar, por mais lute nas trilhas em que avança, ouve em si a palavra da esperança, servir e prosseguir, trabalhar. O homem que se pusera enternecido à escuta sentiu-se aliviado ante os riscos da luta, e o tempo arrematou pedindo-lhe pensar. Mágoas e provações, trabalha por vencê-las, e feliz ouvirá a canção das estrelas. Servir, prosseguir, confiar. Maria Dolores, Canção do Tempo. Que Deus possa abençoar-nos, e todos nós que esperamos e queremos um futuro melhor, vamos trabalhar naquilo que sabemos que vai fazer a diferença. Obrigado a todos.